Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da Semana da Leitura em Voz Alta. Ontem foi ao ar o nosso primeiro vídeo, onde eu trouxe algumas informações para vocês sobre a importância da leitura em voz alta. Eu espero que você assista a esse vídeo, se você ainda não assistiu, né, e tome nota daquelas informações que vão fundamentar melhor a sua prática e tornar você mais, digamos, comprometido com a leitura frequente, né, para o seu filho. Lembrando que sempre que eu digo para o seu filho, eu estou me referindo a toda a gama de pessoas que estão fazendo esse curso, seja professores lendo para os seus alunos, um avô ou uma avó lendo para o neto, enfim, né? Vocês abstraiam aí o termo pai, mãe e filho para todo esse universo de pessoas que podem ler para a criança. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o início desse processo, né? Como é que é na prática para você começar a ler para uma criança? O que que você tem que, quais critérios que você deve levar em consideração na escolha do que ler e várias dicas práticas de como você faz essa leitura. É claro que eu não vou esgotar esse assunto, que é muito extenso, seria muita coisa para a gente falar aqui, mas eu tenho certeza de que se você ainda não começou a fazer essa atividade, ou se você começou e teve muita dificuldade, as informações dessa aula vão te ajudar. Então pegue papel e caneta para tomar nota de tudo que a gente passar aqui de dica, tá bom? Agora, eu queria que vocês ouvissem o trecho de um livro muito bom chamado Honey for a Child's Heart, da Gladys Hunt. Esse livro não tem tradução e essa é uma autora muito conhecida e muito querida nos Estados Unidos, porque ela escreveu vários guias de literatura, né, para crianças, para adolescentes, para mães, né, para mulheres, assim, para mães e para mulheres que não são mães. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho que tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje, e faz a gente refletir melhor sobre a nossa prática. Então, ela diz o seguinte: mais do que nunca, a família se vê na obrigação de fazer escolhas conscientes sobre o que tem mais valor, e então decidir pelo melhor, rejeitando o que é medíocre. Se uma apreciação do belo e o dom de uma boa articulação tem valor para você, então eu diria que conviver com a literatura de qualidade é uma necessidade. A vida é repleta de escolhas, e tem uma certa impaciência com quem alega não ter tempo. Ora, fazemos o tempo para aquilo que consideramos mais importante. E assim ensinamos aos nossos filhos sobre o que é mais importante. O apelo que eu desejo fazer é simplesmente este: arranje tempo para os livros. Não permita que a vida espiritual de seus filhos morra de inanição em meio à abundância disponível. Preencha a vida de seu filho com palavras, enriqueça-lhe a imaginação, permita que ele se aventure. E aí, pegando o gancho para o nosso próximo assunto, que tipos de livros são os mais adequados à mente de uma criança? Descobrir a resposta a essa pergunta vai elevar o seu coração. Quando você começar a apreciar a boa literatura infantil, o tesouro da leitura se abrirá para você. Em sua ânsia de descobrir bons livros infantis, tome cuidado para não forçar livros muito avançados para a criança. Isso significaria deixar de lado livros mais adequados à sua idade. Então, eu me lembrei, né, óbvio, da minha própria experiência quando eu fui ler para minha filha, que eu achava que podia ler já Tolkien, né, pro bebezinho. Então, eu acho que essa advertência dela serve muito bem, né, pros nossos fins aqui. Então, voltando aqui ao tema principal da aula, nessa aula eu vou trazer para vocês uma parte do curso Horas Incríveis, leitura em voz alta para crianças de 0 a 4 anos. Eu vou trazer a parte em que eu falo sobre o kit básico para leitura em voz alta, né? Então, esse kit básico foi uma ideia, uma inspiração que eu tive para primeiro acalmar os pais que querem começar a ler e acham que tem que sair comprando já a biblioteca inteira de uma vez só. E também acalmar aqueles que querem começar e se desesperam porque tem poucos livros em casa, ou sei lá, tem 2, 3, 4 livros em casa só, infantis, né? E acham que isso não vai ser suficiente para fazer a leitura de forma regular, né? Mais constante. Então, esse kit básico de leitura, eu vou explicar daqui a pouco o que ele é, no que ele consiste, né? E vocês que estão inscritos na semana,
vão receber no e-mail, na sexta-feira, uma pequena lista de livros para leitura em voz alta, classificados por faixa etária, tá? Então, quem está inscrito vai receber essa lista para ter uma noção melhor, né? Uma noção mais concreta de como você vai compor esse kit básico de leitura em voz alta. Lembrando que a faixa etária, isso tem que ficar bem claro, a faixa etária é um limite mínimo a partir do qual aquele livro pode ser mais bem aproveitado pela criança. Então, se eu coloco um livro na faixa etária de 2 anos, significa que a partir de 2 anos a criança vai aproveitar melhor aquele livro. Não significa que uma criança de 1 ano não possa ouvir a leitura desse livro, e não significa que depois de 2 anos ele vai perder a validade, tá? É simplesmente uma adequação ao desenvolvimento linguístico, né, e ao desenvolvimento cognitivo da criança naquele estágio, tá bom? Então vamos lá. Sem dúvida, a maior dificuldade que chega, né, com que os pais se deparam na hora de começar a ler para a criança é justamente a escolha do que ler. Especialmente se os pais querem ler para o bebê, né? Grande parte do meu público é de pais de bebês, né? E eu recebo muito essa pergunta. O que eu posso ler para o meu filho de 6 meses? O que eu posso ler para o meu filho de 9 meses, né? Então, eu vou procurar dar para vocês algumas diretrizes, né? Para que vocês escolham por conta própria os livros mais adequados para essa fase do bebê, tá? No curso eu explico com mais detalhes para cada fase de desenvolvimento ali do bebê. Mas aqui, as orientações que eu vou dar aqui para vocês já servem como uma preparação, né, para você se orientar nesse mundo dos livros infantis. Então, tem algumas informações importantes, né, que você precisa saber. Que a leitura durante o primeiro ano de vida deve atrair o olhar e o ouvido, né? Quando a gente lê para um bebê de até 2 meses, você não precisa mostrar ilustração para ele, tá? Que a visão do bebê nessa fase é muito limitada. A partir de 2 meses, a visão vai começando a amadurecer e aí você já pode mostrar as ilustrações. A partir de 4 meses, o bebê consegue aumentar a distância, né, na qual ele consegue focar. E também a definição de cores vai ficando mais nítida e tudo. Então, a partir de 4 meses, eu diria que faz mais sentido você mostrar a ilustração para o bebê. E, sem dúvida, as cores contrastantes vão chamar mais a atenção e vão ser mais facilmente distinguíveis pelo bebê. Quando a gente fala em uma atração pelo ouvido, eu estou falando daqueles sons que são contrastantes, né? Basta vocês se lembrarem de que grande parte da literatura infantil para criança bem novinha é constituída de trava-línguas, de jogos de palavras, de parlendas, né? De poeminhas que brincam com os sons das palavras. Né? Vamos nos lembrar, por exemplo, daquela música do Sapo Não Lava o Pé, e que aí você vai trocando, né, o fonema. A cada estrofe você vai trocando o fonema, você está fazendo uma brincadeira ali com a palavra, né? Então isso é muito nítido, assim, quando a gente olha para o folclore infantil, a gente já vê que ele né, a tradição popular já tinha percebido que a criança gosta de brincar com palavras, e isso chama muito a atenção dela, né, pelo ouvido. Então o tipo de leitura ideal no primeiro ano é um tipo de leitura que chame a atenção por essas combinações inusitadas, né, de sílabas e de palavras. Marcela, mas concretiza melhor isso daí. O que você está falando? Bom, quem vive em país de língua inglesa sabe que a coisa mais comum que você vai encontrar quando você vai na sessão de literatura infantil, bom, pelo menos era assim no passado, não sei como é que tá hoje. A coisa mais comum que a gente encontrava eram as coletâneas das chamadas nursery rhymes, né, que são as rimas de berçário, que são justamente esses textos, né, que brincam com as palavras, que tem um vocabulário que faz parte da vida da criança. Então fala do gatinho que subiu na árvore, então fala do
né? Quando a gente vai para as mais tradicionais, fala do Humpty Dumpty, que é um ovo, né? Um personagem que tem um formato de ovo, que ficava em cima de um muro, né? Então as imagens são, assim, absurdas, né? A linguagem é divertida, brinca com o ouvido da criança. Então, lá nos Estados Unidos, existe uma grande riqueza editorial nesse sentido. Aqui no Brasil, a gente não tem a mesma situação, né? Quando a gente procura por coletâneas de poemas infantis mais tradicionais, né, que venham do folclore infantil, né, que a gente possa ler para as nossas crianças, a gente até encontra, só que geralmente as publicações não são suficientemente ilustradas, né? Às vezes você tem, assim, digamos assim, várias quadrinhas enfileiradas e uma ilustração, né, para todas. Então, assim, uma criança de 1 ano e pouquinho, que já poderia estar aproveitando a ilustração, não vai ter esse aproveitamento, né? E as melhores coletâneas que existem, na verdade, são livros para folcloristas, para estudiosos do assunto, não são livros para o pai sentar com o filho e utilizar, né, aquele livro. E eu ficava me perguntando por que a situação aqui no Brasil era assim, até que eu descobri o livro da Maria José Costa, um livro chamado Um Continente Poético Esquecido, As Rimas Infantis, no qual ela diz que em Portugal há o mesmo problema, né? E ela, inclusive, fala que, em comparação com os países de língua inglesa, em Portugal não acontece nada nesse sentido, né? Das publicações para crianças pequenas. Aí eu disse, olha, então esse parece que é um problema dos países de língua portuguesa, né? E como é que a gente contorna esse problema? De 2 maneiras. Primeiro, você vai ter que arranjar uma coletânea de cantigas, né, folclóricas e parlendas, e decorar e cantar para o seu filho. Você pode pôr para ele ouvir também, mas é muito bom que você cante para ele, né, e recite aquelas parlendas e torne isso parte da sua vida, da sua vida doméstica, tá? Então eu me lembro quando a minha filha era bebezinha, eu não conhecia muitas cantigas. Eu comecei a ouvir muito, 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 fiquei, sei lá, 1 ano ouvindo cantigas junto com ela, depois eu já tinha memorizado, eu passava a cantar para ela, e foi assim que eu contornei o problema, né, de a gente não ter livros que tragam esse tipo de texto. Outra coisa que você pode fazer, que eu recomendo fortemente que você faça, é comprar bons livros de poemas infantis, né? Poemas autorais, no caso. Então, por exemplo, um livro que eu sempre cito, Ou Estou Aquilo, da Cecília Meirelles, é um livro no qual você vai encontrar esse trabalho linguístico, né, com os fonemas e tudo, esse brincar com as palavras, que é tão importante para o despertar da consciência fonológica da criança, né? Então você vai encontrar isso nos bons poemas infantis. E esse livro, especificamente, o Ou Estou Aquilo, tem ilustrações muito bonitas. Então, ele é um modelo de livro que cumpre esse papel, né? Apesar de que os poemas ali não são da tradição folclórica, né? Você não tem ali uma riqueza da tradição oral registrada em livro. Você tem realmente poemas escritos por um autor, né? Mas cumpre perfeitamente a função de introduzir a criança nesse universo das rimas, do ritmo e da repetição, né? Rima, ritmo, repetição. Esses são os 3 R's fundamentais da infância, tá? Além de poemas, você pode já ler para uma criança, desde o primeiro dia, narrativas breves, né? Então, na lista que eu passei para você, que eu vou passar para vocês, eu dou ali algumas sugestões de narrativas breves. Não é ideal que você leia textos muito longos, que levem, né, mais de 10 minutos para serem lidos, porque você pode começar a cansar a criança, especialmente a criança, né, o bebezinho. Algumas pessoas me perguntam por quanto tempo, né, elas devem ler para o bebê. Então, você tem que observar 2 coisas. Primeiro, que você vai ler, na sua cabeça você vai ter essa meta, né, de ler por 10 minutos. Se você perceber que o bebê está muito receptivo ainda, e ele dá sinais desde muito cedo, tá, gente? Com
Olha, com 3 meses eu já percebia o meu filho dando claros sinais de que ele estava gostando daquele momento. Eu comecei a ler para o meu último filho quando ele tinha menos de um mês, acho que 20 e poucos dias. Então, com 3 meses, eu percebia que quando eu pegava o livro para ler e começava a ler aqueles poemas, eu sempre lia os mesmos, né? Ele já ficava mais desperto e já começava a agitar os bracinhos, agitar as perninhas, né? Então, se você percebe que o bebê ainda tá assim animadinho, pode continuar lendo. Se ele começar a dar sinais de irritação, chorar, né? Aí você para, evidentemente, né? Mas então, não precisa se preocupar que você não vai ficar assim 30, 40, uma hora, 30, 40 minutos, uma hora lendo pro bebê. Também, você tem que ter em mente que toda essa leitura que você faz pro bebê durante o primeiro ano é como se você estivesse abastecendo o tanque de palavras da criança, né? Vai chegar uma hora que esse tanque vai transbordar para fala e mais tarde transbordar para a leitura e a escrita. Então, mesmo que a criança não fale ainda, ela está formando o vocabulário passivo dela, né? Aquele número de palavras que ela consegue reconhecer. Com 4 meses, a criança já consegue identificar o próprio nome. Depois de 4 meses, o número de palavras que ela reconhece só vai aumentando. De modo que com 12 meses, o vocabulário passivo da criança é de cerca de 50 palavras. E depois dos 2 anos, a velocidade de aquisição de vocabulário aumenta muito, né? Uma criança de 2 anos é capaz de aprender de 8 a 10 palavras por dia, né? Então, isso é uma coisa extraordinária. Perdão, extraordinária. E com a leitura em voz alta, você está potencializando esse vocabulário, né, receptivo da criança. E vocabulário receptivo, eu repito, tem a ver com compreensão auditiva. Quanto mais palavras o seu filho conhece, mais ele compreende o que ouve, mais relações ele consegue fazer entre as informações, né? E melhor ele consegue se orientar no mundo. Então, com 2 anos, como a criança já formou ali um vocabulário de base considerável, você percebe que ela já começa a prestar mais atenção às narrativas breves, né? Aquelas narrativas que você estava lendo lá para o bebezinho quando ele tinha 1 ano e pouco, aqui com 2 anos você começa a perceber que a criança está reagindo diferente. Gente, isso eu tô dizendo a criança que já vem com o hábito de leitura em voz alta desde antes. Se você vai sentar hoje para ler para o seu filho de 2 anos, a situação vai ser bem diferente. Mas você pode ficar tranquilo que os benefícios de 2 anos em diante você vai garantir todos, né? Não existe tempo perdido para leitura em voz alta, tá? Não fique com essa ideia de que, meu Deus, eu perdi o tempo de ouro, agora não tem mais jeito, agora acabou, né? Vamos evitar esse tipo de pensamento exagerado, porque sem dúvida nenhuma que é um exagero. E você deve sempre pensar nos benefícios e em tudo que vocês têm a ganhar, né? Com 2 anos, eu acredito que nem exista tanto esse problema. O que eu já recebi muito pais de crianças de mais de 4 anos, né? Desesperados porque acham que acabou, agora não dá pra fazer mais nada. Enfim, não pense isso, tá? E aí, quando a gente pensa numa criança que já está ouvindo e compreendendo narrativas, entra em foco, né, a questão da complexidade das narrativas. Então, é muito importante que você observe que as melhores narrativas, são aquelas lineares, né, e que tem um desenvolvimento muito claro e tem uma conclusão muito clara. A conclusão não precisa ser surpreendente, tá, gente? Não precisa ser uma coisa que, ninguém esperava, né? Não, as boas histórias, muitas boas histórias infantis, têm conclusões, vamos dizer, xoxas, né? O livro de repente acaba, mas a história tá completa. A história tá, ela seguiu uma estrutura lógica, né, perfeita, né? Então é isso que importa. Tá? Então, as narrativas que se pretendem muito moderninhas, né, muito quebradas, né, você não tem ali uma narrativa, você tem, sei lá,
é um personagem descrevendo o que está acontecendo com ele o tempo todo e coisas malucas acontecendo e tal. Bom, você pode ler um livro assim, mas para construir o senso de continuidade de uma história, é importante que você tenha uma narrativa com começo, meio e fim. Não confunda isso com os livros mais poéticos, quando a gente pega, por exemplo, aquele O Mundo Inteiro, né? Aquilo é um poema. Então, não é uma narrativa com começo, meio e fim. Mas você vê que o que as ilustrações mostram ali? O transcorrer de um dia, né? Então, a continuidade não está no texto, mas ela está nas ilustrações. Tá? Então, a criança já vai desenvolvendo esse senso da ordenação temporal, né? Existem alguns estudos que foram feitos com crianças de 5 anos que constataram que com 5 anos a criança já consegue ouvir uma narrativa e ordenar, logicamente, os fatos. Mas esses estudos geralmente pegam crianças que estão em idade escolar, né? Por isso que a idade aí utilizada foi de 5 anos. A gente percebe que crianças mais novas que isso já conseguem fazer isso, né? Se a narrativa for organizada, crianças com 3 anos e meio já conseguem fazer uma ordenação dos fatos de uma história, saber o que aconteceu antes, saber o que aconteceu depois, né? Então, isso é muito interessante ver o desenvolvimento disso na criança, e é claro que isso é um grande ganho, né, dessa criança para se orientar no mundo. E aqui eu queria trazer um ponto muito, muito importante sobre a importância do livro ilustrado. Eu recebo frequentemente perguntas de pais assim, quando é que eu posso começar a ler livros de capítulos para o meu filho? Entenda, por livros de capítulos, a gente entende aquelas narrativas que têm mais texto do que ilustração, mas que ainda não são romances, né, no sentido próprio da palavra, são livros mais curtos. Então, livros de, no máximo, até 100 páginas. Né, a gente chama de livros de capítulos, fazendo uma tradução de chapter novels do inglês. E aí alguns pais querem muito começar a ler esse tipo de coisa para criança, porque, enfim, para o adulto é mais interessante, muitas vezes, ler isso, né? Ele fica mais interessado ali na narrativa. Mas todos os livros de capítulos já têm uma narrativa mais complexa do que um livro ilustrado. Então você tem que observar isso, né? Se a narrativa não está com uma estrutura muito complexa já para a criança. A gente não deve olhar só a questão do vocabulário. Às vezes o vocabulário do livro não é o problema. Às vezes o problema é a estrutura da narrativa, né? Então, eu sempre digo, você pode começar a ler um livro de capítulos para o seu filho a partir de 4 anos, desde que você não abandone a leitura de livro ilustrado e desde que você faça essa leitura de uma forma a acompanhar se o seu filho realmente está aproveitando a história, se ele está entendendo o que está se passando, né? Então, você faz isso por meio de perguntas, né? Você às vezes faz uma pergunta assim, exigindo que o seu filho reconte uma parte da história, e uma parte curta da história, e aí você vai vendo se ele está conseguindo acompanhar. Mas eu quero reforçar que quando a gente fala do livro ilustrado, não é por mera preferência, sabe? Porque a gente gosta de livro ilustrado. Existe uma pesquisa que foi feita em 2017 no Hospital Infantil de Cincinnati com crianças de 3 a 5 anos, né? Eu sempre me refiro a essa pesquisa e eu geralmente coloco o gap aí de 3 a 6 anos, porque aqui tinha crianças de 5 anos e 2 meses, 5 anos e 3 meses, então eu ampliei para 6 anos. Mas, enfim, se você for procurar sobre essa pesquisa na internet, você vai achar de 3 a 5 anos. Perdão. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essas crianças e, por meio de ressonância magnética, eles quiseram ver o que acontecia no cérebro da criança durante 3 experiências. Quando elas ouviam a narrativa, né? Quando elas ouviam uma narrativa sem ilustração, quando elas ouviam uma narrativa equivalente em nível de dificuldade, mas com ilustração, e quando elas viam um filminho. Eles tiveram todo o cuidado com essas histórias, eram 3 histórias diferentes, porém tinham níveis de dificuldade iguais e inclusive eram do mesmo autor. Então, por meio da ressonância magnética, o que os cientistas perceberam, né? Eles mapearam ali 5 áreas-chave do cérebro relacionadas ao desenvolvimento da leitura e da escrita. E eles perceberam que durante a leitura de um livro sem ilustração, as áreas
né, as áreas-chave se acendiam, não todas, mas grande parte delas se acendia. Só que a área de processamento visual não funcionava com muita intensidade. Ou seja, a criança não estava conseguindo imaginar muito bem o que ela estava ouvindo, né? Mas a área relacionada à introspecção, né, quando a criança pergunta o que essa história tem a ver comigo, o que essa história tem a ver com a minha vida, essa área funcionava bem. Ou seja, a criança estava tendo alguma compreensão do que ela estava ouvindo. E eles perceberam também que a comunicação entre essas 5 áreas ficava um pouquinho mais difícil. É como se a criança tivesse que fazer mais força para relacionar, né, para essas áreas se relacionarem, conversarem umas com as outras. Daí vem a experiência da leitura de um livro ilustrado. E o que eles perceberam? As 5 áreas examinadas se acenderam, né, e conversaram muito bem entre elas. Então, o cérebro ficou em intensa atividade e aquelas conexões formadas ali, aquela rede de conexões formada, ajudava a construir a arquitetura cerebral, né? Formar a arquitetura cerebral. Então, eles concluíram que a leitura do livro ilustrado era, de fato, o que mais estimulava o cérebro, né? De uma forma mais positiva, mais benéfica para a criança. Com relação ao filminho, a única área que ficava em atividade intensa era a de processamento visual, né? As outras áreas ou se apagavam ou diminuíam a intensidade, né? Ou seja, ela estava aprendendo menos, estava fazendo menos relações entre as coisas, ela estava muito mais passiva durante a exibição do filminho. Então, esse efeito foi chamado de efeito caixinhos dourados, né? Para se referir a leitura do livro sem ilustração como a tigela de mingau muito quente, a tigela de mingau muito fria, né, que não era capaz ainda de ativar devidamente o cérebro. O filminho como sendo a tigela de mingau muito quente, que chegava a queimar o cérebro. E a leitura do livro ilustrado como a tigela de mingau morno, né, perfeita ali para degustação da criança. Então, sempre que os pais me perguntam, né, sobre leitura de livro de capítulo, eu me lembro dessa pesquisa e eu penso, será que esse pai está querendo parar de ler livro ilustrado? Né? E aí eu sempre procuro trazer esses livros ilustrados bem bonitos e bem inspiradores, assim, para que os pais percebam que o livro ilustrado tem um valor em si, né? Ele transmite à criança um tipo de experiência que a leitura sem ilustração para a criança pequena ainda não consegue transmitir. Eu já ouvi alguns argumentos do tipo que a ilustração substitui o trabalho criativo da criança, né? E por isso tornaria a criança menos criativa. Só que todas as vezes que eu vi esse argumento aparecer, eu nunca vi ele sendo fundamentado por pesquisa nenhuma. É sempre uma opinião pessoal isolada e uma opinião pessoal nem, assim, eu não digo nem fundamentada por pesquisa científica, porque nem tudo precisa vir fundamentado por pesquisa científica, né? Eu me refiro à pesquisa porque existe a pesquisa do outro lado, né? Provando que o livro ilustrado é bom. Mas geralmente essa opinião não está fundamentada nem em casos concretos, né? Você pega uma pessoa sem criatividade, uma pessoa apagada, digamos assim, e aí diz, ele leu muito livro ilustrado, né? Por isso que a imaginação dele não funciona bem. Isso, eu nunca vi acontecer isso, muito pelo contrário, né? Inclusive, se você for ver a história dos grandes ilustradores de livros infantis, todos eles narram, né? Relatam que na sua infância eles tiveram contato com belos livros ilustrados e que isso despertou o olhar deles para o mundo em volta, para a natureza, enfim. Então, quando eu ouço esse argumento, sinceramente, eu não acredito, tá? Bom, então vamos agora entrar especificamente na questão do kit, né, de leitura em voz alta. O que é esse kit de leitura? No que ele consiste? Ele consiste em 4 livros, 4 tipos de livros que você vai ler durante o mês com seu filho. Marcela, mas então bastam 4 livros para fazer leitura em voz alta? Bastam 4 livros para você fazer leitura em voz alta. É claro que com o tempo você vai adquirir mais livros e vai ser um pouco difícil você se restringir a esses 4. Mas a ideia do kit básico é ser um kit básico,
Então, se você está começando agora e não tem livros infantis, ou você tem poucos, ou os que você tem você não gosta, você quer uns livros melhores, então saiba que se você tiver 4 livros que, sendo cada um desse tipo que eu vou dizer aqui, já é o suficiente. Que tipos são esses? Um livro de poemas, né? Um livro de poemas infantis. Lá na lista que vocês vão receber na sexta-feira, eu dou 2 sugestões que são bastante conhecidas, né? A gente não tem, assim, uma grande variedade, né, de bons livros de poemas infantis para criança pequena, mas os 2 melhores, né, que não só na minha opinião, mas na opinião até de especialistas, são os 2 melhores livros de poemas infantis do Brasil, estão lá na lista. Claro que você pode utilizar outros, tá? Se você tiver outros. Então, não se restringe, não se amarre, né, também à lista. Ah, só serve se for esse aqui. Eu indiquei aqueles 2 lá da lista porque eles têm eles reúnem poemas de vários temas, né, muitos temas diferentes. Então, sei lá, uma criança que goste mais sei lá, de cachorro, vai ter um poema ali de cachorro. Uma criança que goste mais de bola, vai ter um poema ali de bola. Enfim, né, vai dar para você variar bem o cardápio aí da criança. Então, um livro de poemas. Esse livro de poemas você vai ler durante vários meses, mas ele vai servir, né, você faz ali uma pequena seleção que você vai ler durante o mês, né? Então, esse livro vai durar por muitos meses e ele sempre vai estar nesse kit de leitura em voz alta. E 3 livros de histórias, sendo pelo menos uma história rimada. Se você quiser fazer as 3 histórias rimadas, pode ser também. E lá na lista eu dou algumas dicas de história rimada. Bom, isso para você começar é suficiente, tá? E a história rimada é importantíssima nesse, eu diria, durante toda a infância, tá? Não é só durante a fase em que a criança é bem pequenininha, não. Porque as rimas trabalham a consciência fonológica, né? Quando a criança vai tomando consciência das palavras, dos sons finais das palavras, né? Os poemas trabalham, além de rimas, aliterações. Aliterações se referem aos sons iniciais das palavras, né? Por exemplo, quando a gente diz acho que a chuva ajuda. Então, esse acho que a chuva, né? Esse som inicial semelhante desperta a atenção da criança para essa parte da palavra, né? Então, a língua deixa de ser um fluxo indistinto de sons e vai tomando formas mais definidas na mente da criança, né? A presença de rimas e de aliterações ajuda a criança no despertar dessa consciência fonológica, tá? E os poemas trazem isso os bons poemas infantis brincam com isso de forma intencional, né? Justamente para isso, para despertar a consciência fonológica. A leitura de poesia é para muitos um entrave, né? A pessoa fala, puxa, Marcela, mas eu nunca li poesia, nunca gostei, não sei ler, acho esquisito. Então, um dos livros, eu já vou revelar aqui, não é segredo para ninguém, que um dos livros que estão lá na lista é o Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, né? E esse é um livro curioso, porque muita gente diz assim, ah, sim, esse livro é muito bom. Ah, sim, eu me lembro que minha mãe tinha esse livro. Mas pouquíssima gente realmente aproveitou esse livro, né? E aí as pessoas ficam com a ideia de que já conhecem e, portanto, querem uma coisa nova. Eu falo, não, mas peraí, será que você conhece mesmo? Né? Vamos pegar esse livro e vamos aproveitar tudo que esse livro tem, que esse livro é maravilhoso e de fato, ele marca um momento na literatura infantil brasileira, né? A Cecília Meirelles elevou o poema infantil a um outro nível, né? Então, esse é um livro que não pode faltar na casa de ninguém que tenha criança pequena, tá? Mesmo que você não saiba ler poesia. E aí, eu ia dizendo, se você não sabe ler poesia, se você tem medo de ler poesia, se você tem trauma, entrave, bloqueio, vá ao YouTube e digite Paulo Altran, ou isto ou aquilo, e ouça a recitação do Paulo Altran. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? E você vai começar a ler. Ai, Marcela, mas tá esquisito, eu não sei, não tô gostando. Continue lendo. Tá? Continue lendo, continue lendo, continue lendo, que uma hora você vai ver que você vai ouvir melhor aqueles poemas. E a criança vai ouvir melhor antes de você. Tá? As crianças amam
poesia, gente. É uma coisa assim, não é um romantismo da minha parte, tá? O número de depoimentos que eu recebo de mães, de foto, né, que eu recebo da mãe lendo ou isto ou aquilo pro menininho, sei lá, no cadeirão de alimentação, e o menininho, né, esperando aqueles poemas, é muito bonitinho, assim, as crianças amam mesmo. E tem casos, assim, de criança de 2 anos e pouquinho, que já memorizou os versinhos, né, já começa a completar os finais dos versos. É uma coisa maravilhosa, e eu tenho certeza que quando isso começar a acontecer na sua família, você vai dizer, puxa vida, ainda bem que me falaram sobre esse negócio de ler poema para criança. Tá? Agora, leia bons poemas, né? Não vá lendo, não saia lendo aí qualquer coisa só porque rima, não. Tá? Os bons poemas, por que não? Porque você não vai ter os benefícios que um bom poema vai te proporcionar, né? Quanto maior a riqueza daquilo que você está lendo, mais rica fica a sua experiência de leitura. Então, sobre o tempo de leitura, eu já falei, né? 10 a 15 minutos de início é a recomendação ideal. Você pode estabelecer o prazo de 1 mês para ler essa seleção, né? E aí você vai observando. Será que foram poucos livros para o seu filho? Você acha que ele perdeu o interesse muito rápido por esses livros? A minha aposta é que isso não vai acontecer. Porque 3 livros de histórias, desde que eles não sejam muito curtinhos, né? Se a leitura der aí quase 10 minutos, eu acredito que a criança vai ficar satisfeita com essa seleção. Mas pode ser que você perceba que o seu filho é mais voraz, assim, ele vai querer mais histórias. E aí vai ser o caso de você aumentar o número de histórias que você lê para ele, né? No rodízio, se você não sabe o que é rodízio, lá no meu Instagram tem uma live em que eu expliquei rodízio. No curso também eu falo sobre rodízio, mas é um tema que vale muito a pena você aprender, tá? Você aprender sobre ele, porque ajuda muito, principalmente no começo, quando você está fazendo a leitura em voz alta. Ajuda muito você a se orientar, tá bom? Então, você pode, eu diria que essa seleção de 4 livros é bastante universal, tá? Eu acredito que ela vai agradar aí a maior parte dos casos. E se você perceber que o seu filho precisa de mais livros, aí você vai pensar assim, ai, poxa, mas eu não vou sair comprando tanto livro, porque senão eu vou ficar com livro demais em casa. E aí ele não vai aproveitar. Aí eu tenho 2 informações para trazer para você. Uma, que o número de livros no lar é um dos fatores, né, que entram lá na conta do leitor proficiente, né, no futuro. Tá? Isso aí também foi verificado por pesquisa, né? Nas casas, nas residências dos melhores leitores havia muitos livros. Marcela, mas eu não tenho dinheiro para comprar muitos livros. Infelizmente, eu não vou poder dizer para você procurar uma biblioteca neste atual estado em que nós estamos, porque as bibliotecas devem estar fechadas ainda. Aqui na minha cidade, por exemplo, por causa da pandemia, ela está fechada já vai fazer 1 ano e meio, né? Então, isso dificultou muito, realmente. Mas o que eu recomendo? É que você se planeje para comprar um livro novo todo mês, né? E não pense que você está jogando dinheiro fora ou que você está gastando em excesso, porque também é comprovado por pesquisa que, olha, isso aqui é extraordinário que eu vou falar, que os efeitos da leitura em voz alta, os impactos da leitura em voz alta no desempenho acadêmico da criança, a leitura em voz alta faz um impacto maior na vida acadêmica da criança do que a qualidade da escola que ela frequenta. Tá? Eu me expressei mal pra caramba aqui, eu vou tentar falar melhor. Né? Foi comprovado que o impacto da leitura em voz alta sobre o desempenho acadêmico da criança é mais significativo do que se ela estuda numa escola de elite ou não. Deu pra entender? Isso aí, gente, foi comprovado. Isso aí, inclusive, foi alvo de... Isso a Megan Cox Gurdon, ela comenta no livro dela, The Enchanted Hour, ela comenta que quando saiu essa pesquisa na Inglaterra, teve um comediante lá que falou assim, sendo sarcástico, né? Ele falou assim, olha, se eu fosse você, eu tomaria muito cuidado antes de ler em voz alta para o seu filho, porque você vai estar condenando as crianças que não têm leitura em voz alta a uma desvantagem, né?
Claro que ele estava sendo, né, estava fazendo uma gozação, mas para vocês terem noção do impacto, né, que a leitura em voz alta tem. É claro que não é uma leitura em voz alta assim, descompromissada. Quando der um tempo, quando sobrar um tempinho eu faço de qualquer jeito, eu leio aqui qualquer livro, né? Vou pegar o livro ali que veio junto com a sandália que o meu filho ganhou e vai ficar nisso mesmo. Só vou ler esse tipo de coisa aqui pra ele, porque é mais barato, não vou sair gastando dinheiro com livro. Bom, gastar dinheiro com bons livros é um dinheiro que você economiza, né, na educação do seu filho. Então pense nisso. E aí, a gente vai para a parte final aqui do nosso vídeo, em que eu vou dar algumas dicas práticas baseadas na quantidade na frequência das perguntas que eu recebo, né? Então, uma das perguntas que eu mais recebo é assim: eu preciso fazer vozes? Você ensina a fazer vozes no curso? Eu quero aprender a fazer vozes. Eu sou muito sem criatividade para fazer vozes. Gente, é o seguinte, fazer vozes é importante? É. Mas você precisa fazer vozes para fazer leitura em voz alta? Não. Tá? Então, se você acha que você não tem criatividade, não tem problema, tá? Não faça. E outra, você também não precisa ser um ator para ler para o seu filho, né? É claro que se você for, ele vai ficar mais empolgado e vai ser divertido, mas realmente você não precisa disso. Você precisa acertar duas coisas: a entonação do que você está lendo. Então, por exemplo, se tem lá o quê, né? E tem o personagem, né? Assim, com a boca bem aberta, as sobrancelhas lá em cima, você não vai ler isso assim, o quê? O quê? Só de ler assim, você já facilita a compreensão de quem está ouvindo, né? Já facilita a compreensão do seu filho. Outra coisa, veja muito bem a velocidade na qual você está lendo e module essa velocidade conforme o personagem. Se quem está falando é uma tartaruga, então fale mais lentamente. Se quem está falando é um ratinho pequenininho, que é tudo rapidinho, então fale mais rápido. Você não precisa ficar fazendo vozes assim extraordinárias, sabe? Bom, eu gosto de fazer vozes porque eu sou assim, porque eu sempre gostei de fazer vozes. Desde menina eu ficava imitando, né, personagens e tudo. Então é uma coisa da pessoa, mas de forma alguma é um pré-requisito. E também, para você ensinar alguém a fazer vozes, você tem que ter um contato mais direto com a pessoa, né? Você tem que ver o tipo da voz da pessoa, até onde vai a extensão vocal dela, enfim, o que ela é capaz e não é capaz de fazer. Então é uma coisa muito complexa, gente, pra você se preocupar agora. Então tire isso da cabeça. Você não tem que fazer vozes para poder fazer uma boa leitura em voz alta. Depois, você tem que tomar cuidado para não ler depressa demais, tá? Passa a página. Passa a página. Calma, né? Deixa a criança olhar a ilustração. Na hora de olhar a ilustração, da criança olhar a ilustração, você não pode ser nem muito rápido, nem muito lento. Porque se você demorar demais também, especialmente com a criança bem pequenininha, ela perde a atenção rápido. Então, você vai ter que saber modular aí a velocidade de passar as páginas. Mas é muito importante que você não se acelere, tá? Sobre hiperestimulação por leitura, né? Eu acho que eu já abordei isso na aula anterior, mas eu vou falar de novo. Eu nunca vi acontecer, nunca li nada sobre isso, falar que leitura hiperestimula a criança. O que pode acontecer é que a criança pode ficar cansada da leitura e continuar pedindo leitura, né? Mesmo cansada, ela continua pedindo, lê mais, lê mais, lê mais. E aí é a hora de você perceber que o seu filho está cansado e falar, meu amor, amanhã a gente continua lendo, tá bom? Agora é a hora de dormir, ou então agora é a hora de jantar, agora é a hora de tomar banho, enfim. Livros interativos para bebê valem a pena? Valem. 1, 2, né? Não precisa ter muitos desses livros, tá? Mas realmente, os bebezinhos, especialmente os bebezinhos, meu filho agora tá com 9 meses, ele gosta muito de ficar passando o dedinho lá no livro, que, né, umas coisas sobem e descem, vão pra frente e pra trás. Então, os bebês de fato gostam disso, mas realmente, assim, 2 livros já atendem a demanda. Se você quiser ter mais, pode ter mais, mas assim, tenha mais livros sem esse tipo de coisa, né? Não restrinja a leitura do seu bebê a livros com recursos interativos, tá? Além do que, existem pesquisas comprovando que eles distraem a atenção da criança, aqueles livros com pop-up, né? Que tem história e o pop-up ele atrapalha a compreensão da história. Outra coisa, ao ler para um bebê de até 1 ano,
você pode começar a ler o livro de qualquer página, tá? Não tem essa necessidade de você começar da capa e ir até o final. Então, se o seu filho está folheando o livro loucamente, né, leia o conteúdo da página onde ele pôs a mãozinha, né? Você não precisa ler a história direitinho, bonitinho. Também você não precisa ler o livro até o fim, né? E isso vale, isso de não precisar ler o livro até o fim, vale enquanto a criança for pequena, digamos o seu filho tem 3 anos e você começou a ler para ele hoje, e ele não tem paciência de chegar até o final, tudo bem, né? Não tem problema, tá? Continue fazendo que a capacidade de atenção vai aumentando, né? E também verifique, se o caso for muito extremo, né? Se a criança não tiver tolerância nenhuma, se a criança já tem 4 anos e não tem tolerância nenhuma para ouvir história, veja como é que tá o cuidado com a atenção dessa criança. Será que ela não está exposta excessivamente à tela? Será que ela não está hiperestimulada, né? Porque a capacidade de atenção vai sendo trabalhada, né? Então, se você tá ali tentando fazer a atividade já há algum tempo e o seu filho não dá sinais de que está melhorando, você trocou os livros, né, para tentar tornar um negócio mais interessante e ainda assim não está conseguindo, vale a pena você observar como é que estão os hábitos dessa criança, tá? Leia dialogando com a criança, né? Lá no curso tem uma aula sobre leitura dialogada, onde eu explico a técnica bonitinha, direitinho, como ela foi desenvolvida. Só que você pode fazer uma versão simplificada da leitura dialogada, que é simplesmente, sei lá, apareceu um cachorro na página. Aí você diz, olha, o cachorro, filho, ele se parece com sei lá, o Bob. Digamos que vocês têm um cachorro chamado Bob, ou então a vizinha tem um cachorro chamado Bob. E você vai conversando, né, com a criança sobre as ilustrações. Essa conversa é muito importante. E quando a criança já fala, não corte as perguntas da criança, tá? Especialmente se você está começando a ler para ela agora e ela tá muito deslumbrada com aquele negócio e é tudo novidade e ela quer saber o nome de tudo e quer perguntar tudo e pergunta 1000 vezes. Tenha paciência. A pergunta é a ferramenta da criança. Então, responda, né? Responda com toda a paciência. Não se incomode se não der para ler a história, se não der para ler a história nas primeiras vezes, né? Com o tempo as coisas vão caindo nos seus devidos lugares, tá bom? Bom, era isso, né? Então, as dicas eram essas. Eu espero que elas sirvam, que elas sejam úteis para você e que você principalmente entenda que você está num processo, né, com a criança. E é como andar de bicicleta, quer dizer, você não vai ensinar o seu filho a andar de bicicleta do dia para a noite. E muitos pais querem começar a ler para a criança e já querem aquela atenção perfeita, né? A criança sentadinha, olhando atentamente, ouvindo a história, fazendo perguntas pertinentes, né? Não interrompendo. Isso não vai acontecer. E pode acreditar, mesmo que o seu filho esteja se movimentando, mesmo que o seu filho pareça que não está prestando atenção, está funcionando, tá? Continue fazendo a leitura em voz alta e você vai ver que com o tempo e com uma seleção cuidadosa de livros, você vai chamar o interesse dessa criança e você vai começar a desfrutar desses momentos que são tão incríveis em família, tá bom? Então, gente, esse vídeo vai ficar disponível até o encerramento da semana da leitura em voz alta. Eu espero que você compartilhe, né, com amigos que têm filhos pequenos, com professores que você conheça, enfim, com qualquer pessoa que possa se beneficiar, né, com essas informações. Ajude a divulgar a semana para que essas informações cheguem ao maior número possível de famílias. E deixe aqui nos comentários, né, as suas dúvidas, que eu vou procurar responder nas lives, né, que serão avisadas por e-mail, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até amanhã.